Bom dia a todos. A nossa reunião de hoje do Incentivar, dia 5 de fevereiro de 2021, que já deixamos 2020 para trás, mas continuamos todos muito aflitos. E vamos aguardar a nossa convidada de hoje, que ainda não entrou. Oi, Ana, bom dia, bem-vinda. Tudo bom? Oi, Tudo Ana. Bem? Bom dia. Bom dia. Como vai? Muito bem-vinda ao Projeto Incentivar. Você é muito falada aqui. Oh, meu Deus do céu. Já fico Então. achando que é um carinho. Também. Ana, como a gente sabe que você está curada, que você tem outro compromisso logo em seguida, nós vamos passar a palavra para você. Fica à vontade, nós vamos aqui te ouvir. Tá bom, gente. Muito obrigada por essa oportunidade da conversa. Eu combinei com o Lelê assim, um pouco de iniciar esse papo falando um pouco de onde eu venho, né? Qual que é o meu envolvimento com esse tema do projeto de vida, sobre o qual a gente vai conversar hoje. Então, eu tenho uma formação em jornalismo, na verdade, né? Ainda que toda a minha ação profissional tenha se direcionado para organizações e projetos sociais. Então, eu comecei a minha trajetória lá em Salvador, de onde eu venho, e quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a desenvolver projetos com adolescentes de comunidades populares, lá de Salvador, levando a questão da comunicação, que era a minha área de formação, de graduação, como ferramenta para desenvolver algumas capacidades nesses jovens, mas principalmente a comunicação como instrumento de empoderamento, né? Que através das mídias eles pudessem entender melhor os seus direitos, poder intervir mais na sua comunidade, na sua realidade, mas tinha um viés sempre muito importante em tudo que a gente fazia, que era o que a gente chamava naquela época de desenvolvimento pessoal e social, que era essa ideia de que não adiantava a gente simplesmente dar para essa garotada uma série de informações sobre tudo que eles aprendiam na escola, mas, por exemplo, no caso daquele projeto em específico da comunicação, se a gente não permitisse a eles um processo de transformação genuína, né? De ampliação de repertórios, de autoconhecimento, de identificação das suas dificuldades, das suas potências, trabalhar muito com autoconfiança, com a capacidade de colaborar com outros, de se articular, de expandir horizontes, de perseguir seus sonhos. Tudo isso que eu comecei fazendo lá foi muito inspirado por um educador que já não está mais entre nós, mineiro, chamado Antônio Carlos Gomes da Costa. Antônio Carlos, ele tinha essa capacidade incrível de capturar tudo que se fazia e sistematizar isso, colocando palavras, né? Dando nomes aos bois, digamos assim. Então, por exemplo, Antônio Carlos Gomes da Costa foi a pessoa que forjou o conceito de protagonismo juvenil, que hoje é muito utilizado na educação, nos projetos com juventude. Ele também tinha todo um trabalho aí com essa concepção de educação para a vida, que não era só uma educação funcionalista, mas que era de fato preparar a garotada para dar conta dos desafios que vinham, tanto no nível pessoal, social, quanto profissional. Ele é um dos idealizadores desse modelo de escola de tempo integral que hoje está em muitos estados e muitos municípios brasileiros, como São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, enfim, Goiás. É impressionante
a influência que esse homem teve, e tem muita literatura dele, muito acessível, porque ele fazia questão de não fazer textos muito acadêmicos, porque a ideia dele era oferecer recursos para quem estava lidando com a prática, né? Seja as escolas, sejam as organizações que trabalhavam com esses jovens no contraturno. Então, nesse processo com muita influência aí do Antônio Carlos, daquele grupo que... Eu estou falando isso final dos anos 80, início dos anos 90, foi quando tudo isso começou a ser forjado. Então, para dizer para vocês que a minha trajetória é longa, né? Foi toda a minha vida profissional envolvida com essas questões. Eu era estagiária quando tudo começou, e eu tenho muito orgulho de ter participado de toda essa discussão. Na época, o conceito de adolescência, inclusive, ainda era muito superficial para a maioria das pessoas no Brasil. Assim. A gente trabalhou muito essa questão do que é ser adolescente, das grandes temáticas da adolescência. Até uma coisa que me surpreende muito é que naquela época, final dos anos 80, a gente já falava muito de educação sexual, de projeto de vida, e agora esses assuntos vão virando tabu, quer dizer, uma coisa que 30 anos depois é quase como se a gente andasse numa esteira que, de repente, alguém troca o botão e a gente começa a andar para trás, né? Então, é muito assustador, porque justamente era uma fase que os índices de gravidez na adolescência estavam muito aguçados, e a gente entendia que não adiantava outro processo que não conversar com os adolescentes sobre essas temáticas e ajudá-los a construírem perspectivas para as suas vidas, para que todas essas questões de risco, como uma gravidez precoce, como o envolvimento com a criminalidade, como a evasão escolar, tudo isso fosse evitado e prevenido pelos próprios jovens, pelos próprios adolescentes, porque eles tinham perspectivas, né? Porque eles tinham sonhos, porque eles tinham objetivos, e que tudo aquilo podia, então, de fato, ameaçar aqueles sonhos que eles nutriam. Então, o processo, a gente sempre acreditou que deveria se dar de dentro para fora e não através de repressão ou de conselhos inócuos ou daquela falação de adultos, né, que diz você tem que estudar para ser alguém na vida, mas se você não tem perspectiva do que é ser alguém na vida, e se você não sabe que alguém é esse que você quer ser na vida, isso não faz muito efeito na vida dessa garotada que está mais pensando ali no presente do que no que virá depois, né? Então, a gente começou a desenvolver esses projetos, e até para vocês terem uma noção, quando a gente fazia as oficinas, por exemplo, de fotografia, de vídeo, de web design, quando começaram a questão dos blogs, dos sites, tudo começava a partir da questão da identidade. Então, eles começavam fazendo fotografias da sua família, da sua comunidade, de si mesmo, das coisas que eram caras, importantes para eles no seu cotidiano, dos seus amigos, ou eles faziam um blog pessoal para se apresentar, ou eles faziam um vídeo curto também falando de si, das descobertas que tinham feito sobre suas forças e seus desafios. Opa, alguém fechou meu microfone, mas voltei aqui. Então, tudo começava por esse processo da identidade, e aí a gente ia envolvendo eles em fazerem projetos que tinham um caráter coletivo, então sempre o envolvimento deles em produzir um vídeo, um site, uma exposição fotográfica sobre um tema muito relevante para um público que eles queriam, sobre os quais eles queriam fazer algum tipo de intervenção. Então, podia ser para valorizar alguma coisa da comunidade deles que estava
se perdendo, podia ser algum tema da adolescência que eles queriam oferecer para educar outros jovens, podia ser sobre a defesa de, por exemplo, o próprio protagonismo do jovem de ter mais voz na sociedade. Então, eram sempre produções voltadas a eles se verem como agentes de transformação, primeiro de si, depois do seu contexto, que podia ser sua escola, seu bairro, sua cidade, as políticas públicas ou alguns temas mais amplos, mais nacionais ou universais. E aí, esse processo dos fazeres era, como eu disse, sempre acompanhado por essa questão das temáticas pessoais e sociais, que a gente fazia muito junto com psicólogos, psicopedagogos, né, que iam estudando essa questão do desenvolvimento humano na adolescência e iam então trazendo essas temáticas, e a gente ia fazendo essa interface dessas temáticas com os fazeres, as oficinas e as produções que eles geravam. E aí, nesse processo, aí eu já estou falando mais do final dos anos 90, quando eu montei uma ONG lá em Salvador chamada Cipó Comunicação Interativa, é que a gente foi vendo que esse projeto, esse processo de desenvolvimento pessoal e social tinha que desembocar em algo mais concreto que os ajudasse na saída do projeto que a gente estava tocando com eles, né? Na saída do programa de formação. E a gente dizia, o que a gente deixa de mais concreto para que o processo não se interrompa aqui e eles continuem seguindo o seu curso, né? Então, duas coisas ficam claras para a gente nessa época. A primeira, que a gente precisava muito fortemente dialogar com a escola, porque a gente dava uma parte da formação, mas se a escola era ruim, eles iam carregar essa defasagem para o resto da vida e nada que a gente pudesse dar supriria o papel da escola. E aí a gente começa a tentar levar toda essa reflexão, essa metodologia para dentro das escolas, para transformar a escola. E o segundo ponto é a gente começa a pensar no tal projeto de vida, que é isso, algo que ele pudesse construir ao longo de todo esse programa formativo, mas que depois fosse um farol para que ele continuasse seu percurso inspirado por tudo que viveu, mas com alguma materialidade. E aí foram muitos anos, né, desenvolvendo muitas experiências, pensando o que é esse trabalho com projeto de vida. E aí, mais uma vez, o Antônio Carlos Gomes da Costa sistematizou muito tudo isso, e tem um livro dele, inclusive, chamado Projeto de Vida, e ele incluiu esse componente no modelo de escola de tempo integral que ele criou e que foi primeiro implantado há mais de, 15 anos, no Ginásio Pernambucano, uma escola estadual de Recife, e que hoje em todas as escolas de tempo integral que eu conheço, esse componente projeto de vida é trabalhado, e agora isso virou, na verdade, um componente obrigatório na reforma do ensino médio, né? Então, todas as escolas de ensino médio no Brasil terão que trabalhar o projeto de vida do aluno de duas maneiras. Se eu estiver atropelando e vocês quiserem interferir, por favor, perguntem, tá? Que eu esclareço melhor. Mas para vocês verem, assim, isso aí, há 2 anos atrás, então, isso entra na Base Nacional Comum Curricular, que são as referências para todos os currículos de todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Entra como eixo importantíssimo na reforma do ensino médio. E aí, dentro do ensino médio, a ideia é que o projeto de vida possa ser trabalhado de duas maneiras. Tanto como um componente curricular, ou digamos assim, eu não vou chamar de disciplina, porque nem é disciplina, nem é aula, mas é um horário fixo na rotina escolar desses jovens, do 1º ao 3º ano, em que eles vão ter uma vivência para tratar desde essas questões de autoconhecimento até ampliar o repertório deles sobre o que há no mundo,
para que eles possam fazer escolhas e, ao fazerem escolhas, definirem muito claramente quais são as metas para chegar lá. Uma outra forma de trabalhar o projeto de vida é transversalmente, ou seja, que todos os professores de todas as disciplinas e componentes curriculares, de matemática, de português, de física, química, de artes, de sociologia, de filosofia, possam também, de alguma maneira, conectar aquilo que ensinam ao projeto de vida dos alunos, fazendo com que aquela discussão, né, possa suscitar vocações, possa expandir repertório, possa fazer com que esses jovens se inspirem e se orientem para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, essa ideia de que os professores possam acompanhar essa evolução desses jovens nessa perspectiva do projeto de vida. E aí, o desafio hoje é qualificar, digamos assim, esse currículo de projeto de vida. Algumas coisas que eu tenho orientado muito quando me pedem ajuda sobre essa temática, né? A primeira coisa é assim, muitas vezes as pessoas acham que o projeto de vida é aquela perguntinha, desculpe, mas para mim muito tosca, que é o que você quer ser quando crescer? Bombeiro, bailarina, e depois vai fazendo o que meu pai foi, e aí chega o cara que fala, você caixa de supermercado, porque não sobra mais nada para mim, porque minha professora disse que aquele negócio de medicina não é para o meu bico, né? Então, o que você vai ser quando crescer não importa num primeiro momento, que é o que eu sempre digo a eles. A pergunta-chave é quem eu quero ser. Então, essa pergunta que é fundante para qualquer processo de desenvolvimento humano, né? Essa pergunta que nunca termina de ser respondida, mas é um pouco trazer para essa garotada esse, digamos assim, bom hábito de refletir sobre si, sobre o sentido da vida, sobre as perspectivas, sobre o que eu preciso fazer para realizar essas perspectivas, quais são as oportunidades que estão à minha disposição, quais aquelas que eu preciso ainda conquistar, né? Então, o processo todo que nasce com essa pergunta, que ser humano eu quero ser, ela se abre num leque de dimensões. Então, que ser humano eu quero ser, que valores eu quero cultivar, né? Eu quero ser um ser humano empático ou eu quero ser um ser humano que vai correr atrás do seu? Eu quero ser um ser humano generoso, eu não estou muito preocupado com isso, né? Eu quero ser um ser humano vegano, vegetariano, carnívoro, eu quero ser um ser humano que cuida da minha saúde, que dá atenção a isso, eu quero ser um ser humano que nutre relações, que tipos de relações eu quero estabelecer para a minha vida, eu quero montar uma família, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter que tipo de hobbies, de hábitos, então é explorar muito a concretização dessas ideias que podem ser muito abstratas, muito teóricas para jovens tão novos, né? Em coisas muito palpáveis para a vida deles, em que eles vão exercitando esse hábito de tomar decisões balizadas, considerando riscos, considerando impactos, de uma maneira muito mais refletida, né? Assertiva, porém refletida. E, além dessa dimensão pessoal, obviamente, a dimensão profissional. Eles já estão ali, né, numa fase de pensar quais são o que vai me realizar. E aí a dimensão do trabalho, eu falo muito que não é o curso de graduação, ou o curso técnico, ou a profissão em si, mas o que me realizaria enquanto profissional
e o que, de fato, daria sentido à minha vida produtiva, né? O que me daria satisfação e, ao mesmo tempo, faria com que eu pudesse dar uma contribuição, que a minha vida produtiva fosse também produtiva no sentido de transformadora do meu entorno, né? Então, mudar um pouco essa ideia do trabalho como um castigo, o trabalho como uma necessidade premente. Para muitos desses jovens, o trabalho significa renúncia. Muitas vezes eles têm que largar a escola para trabalhar, eles têm que largar o lazer para trabalhar, porque eles têm obrigações ou necessidades, e aí o trabalho vira um fardo. E a relação toda com o trabalho fica sendo um peso que eu vou me livrar quando eu me aposentar. Quer dizer, então você perde toda uma possibilidade de trazer essa dimensão da realização para o trabalho, né? Então, o projeto de vida vai buscar fazer essa conexão do trabalho com uma contribuição que você dá ao mundo, com a sua força, sua energia empregada para produzir algo relevante, a satisfação, suas vocações, seus talentos à disposição, né? E aí, por fim, vem a dimensão da cidadania. Então, o pessoal, o profissional e o cidadão ou social, que é, além de tudo isso que eu posso fazer para mim, para me realizar, o que eu posso, qual é também a contribuição que eu vou dar para este coletivo ao qual eu estou completamente, né, conectado. Com o qual eu tenho uma relação absoluta de interdependência, que eu sou corresponsável também por esse espaço público, né? Por esse espaço coletivo que é de todos e por isso é meu também, tanto na fruição quanto também no cuidado com ele, né? Então, essa dimensão de como que a gente pode trazer esse aspecto, né, para também pensar o meu projeto de vida, de como é que eu contribuo. Através do meu trabalho, através de uma ação voluntária, me envolvendo com as questões da minha comunidade, nutrindo valores que são importantes para a convivência coletiva, como não preconceito, não discriminação, como a tolerância, como a capacidade de diálogo, a convivência democrática. Então, todos esses valores também são revisitados. Então, não é só o fazer que eu vou escolher, mas que valores vão acompanhar esse fazer. Então, a gente trabalha muito com essa perspectiva de conhecimentos, né, de competências entendidas como a soma de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Isso sendo trabalhado ao longo da definição desse projeto de vida, com um recorte importante, que é assim, eles vão, de fato, sistematizando isso num projeto, que começa com uma árvore de sonhos, algo muito abstrato, ainda muito etéreo, muito no nível da idealização, lá quando eles começam no primeiro ano, e eles vão, então, refinando tudo isso e refinando também a maneira como eles organizam essas informações em termos de metas, em termos de caminhos para chegar na meta, de pessoas que podem ajudá-los, de coisas que eles precisam estudar ou acessar para eles chegarem onde eles querem chegar. Então, tem um processo mesmo deles irem registrando esse percurso para que alcancem, né, que esse sonho que vira objetivos e metas concretas possam se materializar de fato, não sejam só boas intenções, né? E uma coisa importante é que tem algumas atitudes que vão sendo trabalhadas muito fortemente ao longo desse percurso, que são foco, né? Essa garotada de hoje é muito pulverizada, tem muita dificuldade de focar, então ajudá-los a ter foco, porque senão meu desejo é tudo, né? Então, disciplina, não disciplina naquela coisa da rigidez, mas de você se organizar para fazer o que tem que ser feito,
né? E fazer o que tem que ser feito. Resiliência, porque esses meninos certamente vão sofrer muitas frustrações no meio do caminho, né? Então, eles vão precisar lidar com essas frustrações e se levantar a cada baque que sofrerem. Então, muito resiliência, perseverança. A gente está falando de metas que são de médio e longo prazo para a gente que está querendo tudo no imediatismo do curto prazo. Então, trabalhar essa ideia de perseverança e flexibilidade, no sentido de que se não deu por aqui, como é que eu reajusto a minha rota para chegar, o que importa é chegar lá no objetivo. Se não foi por aqui, eu vou ser criativo e flexível para encontrar outros meios. Então, são algumas atitudes que a gente procura trabalhar com muitos exercícios mesmo, práticas, vivências. Então, por isso que o projeto de vida não pode acontecer numa sala de aula convencional com carteiras enfileiradas, nem aula expositiva. Então, tem que quebrar com toda essa dinâmica já muito arcaica da escola, né? Que está mesmo passando por uma revisão. Então, o projeto de vida vem também como um certo disruptor ali, que vai ajudando a ressignificar e remodelar metodologias e abordagens pedagógicas em outros contextos de ensino das disciplinas formais, de outras atividades que acontecem na escola, né? Então, o projeto de vida, como a gente entende, é mais ou menos isso, para fazer um resumo e deixar também para vocês explorarem as perguntas que quiserem mais. Agora, uma coisa muito importante é que a gente viu como é relevante que esse projeto de vida não comece só a ser trabalhado a partir do primeiro ano do ensino médio, quando já tem um hiato aí, porque na hora que eles entram na pré-adolescência, que eles vão para o 6º ano, em que eles vão para escolas maiores, em que eles vão ganhando autonomia da família para circularem mais, que eles vão sendo mais influenciados pelo contexto, ali a gente já tem que começar a intervenção, né? Ali eles vão fazer todas essas reflexões, mas não a partir do nível da juventude, mas da pré-adolescência para a adolescência, né? Então, o que está acontecendo com o meu corpo, o que está acontecendo com meus humores, qual é essa mudança da infância para a adolescência, o que é que está acontecendo comigo, como estão as minhas relações, esse momento, né, que as relações passam a ser tudo na vida de uma pessoa, e que se eu sou rejeitado, eu me sinto o pior dos seres humanos. Então, como é que a gente trabalha isso, do cuidado nas relações, mas também do cuidado consigo mesmo, para não estar tão refém da opinião do outro, enfim, todas essas coisas importantes aí desse comecinho da adolescência, e de já fazer com que eles tenham projetos nesse momento, que ainda não são projetos do ensino superior, da vida profissional, mas que são projetos para a própria adolescência deles. Projetos na escola, projetos com os amigos, porque a gente sabe que esse momento aí é onde a gente, de fato, perde a garotada, né? As escolas de Fundamental 2, como é chamado esse período, né? Elas não são feitas para adolescentes, elas são absolutamente aborrecidas, chatas, desinteressantes, desconectadas, e aí, nesse momento que eles passam a se interessar por outras coisas e perdem a conexão com a escola, e essas outras coisas são muito arriscadas, né? Que eles colocam no lugar da escola. Então, a gente precisa cuidar muito, por isso que começar o projeto de vida já no 6º ano, com essa carinha de adolescência do 6º ao 9º, e aí depois o projeto de vida da juventude no ensino médio, pensando isso tudo, gente, numa progressão, né? Um currículo que progride ano a ano, em que você vai dando elementos fundantes que vão depois ganhando complexidade, as perguntas vão ficando mais sofisticadas, o que você espera que o menino e a menina deem de retorno também é um pouco mais complexo, até que isso vire um hábito na vida deles, de pensar sobre si, de pensar sobre suas perspectivas, de definir metas para a sua vida, vire algo que é internalizado, né?
como a gente internaliza tantas coisas que a gente aprende a fazer nessa fase da vida, né? Eles são esponjas, muito ávidos, e quando é algo que realmente toca a vida deles, que eles veem sentido, eles se entregam com uma devoção impressionante. E, assim, os depoimentos desses meninos, tanto os adolescentes quanto os jovens, sobre a importância do projeto na vida deles, do projeto de vida na vida deles, é muito tocante, né? Porque realmente é um divisor de águas. É assim, quando eles conseguem encontrar um rumo na vida que, às vezes, a família não consegue dar, a própria escola tradicional não consegue dar, o cenário à volta deles, ao contrário, além de não dar, ainda coloca todas as impossibilidades, né? Então, para eles furarem tudo isso, eles precisam de uma força interna imensa, né? E é essa força interna que a gente busca desenvolver com o projeto de vida. Eu vou parar por aqui a pré-leção e deixar um pouco agora para a gente dialogar.